Fala, meu grande gafanhoto e minha grande gafanhotinha. Cheguei! Estou de volta com a resolução de mais uma questão de física desta prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Enem 2025, caderno 8, com verde. O professor Johnson Rodrigues, a partir de agora, ficará com você, resolvendo exatamente a 15ª questão de física deste caderno 8, com verde. Lembrando, o professor Johnson Rodrigues é professor de física da rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte. Você tem aí na sua tela, meu querido, minha querida, a 15ª questão de física desta prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias, Enem 2025, caderno 8, cor verde, uma questão de eletrodinâmica. É isso aí, eletricidade, eletrodinâmica básica, sendo aqui mais específico, circuitos elétricos. Circuitos elétricos. Então vamos à leitura desses dois parágrafos aí iniciais. Em sua maioria, os equipamentos eletrônicos domésticos demandam baixa potência elétrica em corrente contínua. Para alimentá-los, uma fonte externa ou embutida transforma a corrente alternada em corrente contínua de baixa tensão. Entretanto, cada equipamento tem suas especificidades, lógico. E muitas vezes não é possível simplesmente trocar essas fontes sem levar em conta a tensão, a corrente ou a potência elétrica de saída. Segundo parágrafo. Considere a partir de agora, meu querido, minha querida, considere um equipamento de resistência elétrica RC que funciona corretamente apenas em um dado valor de tensão. Porém, a única fonte de alimentação disponível fornece uma tensão 20% superior à tensão recomendada. Para adaptar essa fonte ao aparelho, a associação de um resistor de proteção RP de potência adequada se faz necessária. Sigamos em frente. A configuração adequada do circuito e o valor do resistor de proteção em relação ao valor da resistência do equipamento são. Okay? Então ele está querendo duas coisas aí. O circuito adequado e o valor da resistência do resistor de proteção em função da resistência do equipamento. Olha, simples. Quando você está estudando circuitos elétricos, na eletrodinâmica, você trabalha geralmente com a sua professora de física, com o seu professor de física, 3 tipos de circuito. Circuito em série, circuito em paralelo e circuito misto. As propriedades básicas eu e você temos que saber. Ok? Por que temos que descartar logo o distrator A e B? Porque elementos em paralelo recebem a tensão total da fonte. Então, lógico que o equipamento vai queimar aí. Porque ele está em paralelo com a fonte e em paralelo com o RP. No distrator A, a mesma coisa no distrator B. Eu nem vou olhar para a resistência, para o valor da resistência do resistor de proteção, porque o equipamento vai queimar aí. A resistência do equipamento RC, tanto no distrator B como no distrator C, vai queimar porque ele vai receber exatamente os 20% a mais que a fonte fornece. Então, você descarta logo aqui circuitos em paralelo, porque eu sei que elementos em paralelo têm a mesma tensão da fonte, corrente se divide, a resistência equivalente do circuito diminui, cai. Então, assim, é isso aí. Entendeu? Uma análise rápida. Agora, resta-nos, lógico, distrator C, D e E. Percebe? Percebe que eles colocaram 3 circuitos em série exatamente para dificultar, meu querido, minha querida, não é, o acerto do distrator correto. Ora, se
Eu descartei os circuitos em paralelo, resta três circuitos aqui em série. Um dos três, não é o circuito adequado, a configuração adequada de circuito. Ora, nos circuitos em série, a tensão da fonte se divide. A corrente é a mesma. E a resistência equivalente aumenta. Não é? A soma das resistências, não é? Que compõe cada elemento que se encontra na configuração aí em série. Como a corrente é a mesma, o resistor, ok? O resistor de proteção tem que ter 20%, né, de resistência, né, tem que ter 20% da resistência, tem que ser igual, né? A resistência do resistor de proteção tem que ser igual a 20% da resistência do equipamento aí em questão. Portanto, quando você olha aqui, distrator C é 1,2, não é? Você tem aí 120%. No distrator D, você tem 220%. Então, você já pode descartar distrator C e D, porque a resistência do resistor de proteção é 120% a mais da resistência do equipamento. No distrator D, 220% a mais da resistência do equipamento. Então, você pode descartar logo distrator C e D. Então, distrator correto, não é? Distrator E. Essa é a configuração correta, não é? Do circuito adequado. Porque o resistor de proteção está em série com a resistência do equipamento. E a resistência do resistor de proteção, não é 20% da resistência elétrica do equipamento que ele está protegendo. Por que tem que ser? Por que RP tem que ser 20% de RC? Por quê? Porque a corrente é a mesma. Como a corrente é a mesma, a tensão da bateria vai se dividir proporcionalmente à resistência. Vai ter 20% da resistência aqui em RP e os outros 100% aqui na resistência elétrica do equipamento. E aí o equipamento vai estar protegido e não queimará. Pegou a visão, minha querida? Pegou a visão, meu querido? É isso aí. Agora vem meu querido, vem minha querida, aqui conversar comigo acerca da minha resolução comentada aí na tela para você agora. Olha aí, ó. De acordo com o segundo parágrafo do texto, a fonte de alimentação disponível fornece uma tensão 20% superior à tensão recomendada para o equipamento, não é? Para o equipamento em questão. Ou seja, em símbolos, a tensão da fonte de alimentação V é igual a VC mais 20% de VC. Ou seja, ela é igual à tensão que o equipamento, não é, pode suportar, mais 20% da tensão do equipamento. E aí, portanto, o circuito adequado tem que ser um circuito onde RP esteja associado necessariamente em série com a resistência do equipamento aí RC. Por quê? Porque é a partir daí que eu posso provar que RP não é 20% de RC. Beleza? Veja aqui, ó, no canto inferior esquerdo da sua tela. Está aqui o circuito que eu montei, né? Com RP em série com RC. Veja que a tensão aqui da fonte ela vai ser dividida. Porque elementos em série, a tensão da fonte se divide proporcionalmente às resistências, porque a corrente é a mesma. Então, a tensão da fonte vai ser dividida em VP mais VC. E a corrente é a mesma. Tranquilidade? Tranquilidade? Onde VP é RPI e onde VC é RCI. Então, essa tensão aqui da fonte, ela tem que ser igual, porque os elementos estão em série, tem que ser igual a VC mais VP. Mas quem é a tensão da fonte pelos dados do segundo parágrafo do texto da questão? VC mais 20% de VC. Ok? Então, onde tem V aqui, ó, eu vou substituir por essa equação aqui, ó. Onde tem V, ó. Eu vou substituir por essa equação aqui, pelo lado direito dessa equação. Onde tem V. Eu vou colocar, ó, VC mais 20% de VC, ó.
Onde tem V, eu coloquei exatamente o que, ó. VC mais 20% de VC. Mas isso tudo já era igual a quem? A VC mais VP. Eu simplifico VC com VC, então fico com VP igual a quem? Somente 20% de VC. Já está aprovado aí para você. A tensão no registro de proteção tem que ser 20% da tensão do equipamento. 20% da tensão que o equipamento suporta. Ok? Mas quem é VP? Aqui, ó, VP, RI e P. Então, onde tem VP aqui, ó, segue a setinha. Onde tem VP, ó, VP eu substitui por RPI. 20. Onde tem VC, RCI. Simplifica a corrente. Produto de um lado, produto do outro. Elementos iguais se simplifica. Entendeu? Corrente é a mesma. E aí, ó, provamos. RP, a resistência elétrica do resistor de proteção, é 20% da resistência elétrica do equipamento RC. 20% você sabe que é 0,2. Todo mundo sabe que 20% é 0,2. Então, RP é 0,2 vezes maior que RC. Pegou a visão aí, meu querido? Por isso, observe aí que a configuração adequada do circuito e o valor da resistência de proteção em relação ao valor da resistência do equipamento se encontra exatamente no distrator E. Você pode estar pensando, então terminou, né, professor Johnson? Bem, amigos, terminou. Não, terminou não. Beleza? Terminou não. Essa não foi a 15ª questão, né, de física desse caderno 8 cor verde. Porque, na verdade, quando eu resolvi aquela questão da usina termonuclear, eu acabei de resolver uma questão interdisciplinar, que um físico podia resolver, um químico podia resolver e um biólogo poderia resolver a questão lá atrás da usina termonuclear, ok? Então, essa aqui, na verdade, é a 14ª questão de física do caderno 8 cor verde. E aí, o professor Johnson Rodrigues, muito breve, voltará realmente resolvendo a 15ª questão de física dessa prova de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, Enem 2025, caderno 8 cor verde. E aí, serão 16 questões que o professor Johnson Rodrigues disponibilizará em uma playlist para o seu canal no YouTube. 16 questões, 15 de física, ok? E a da usina termonuclear é uma questão interdisciplinar, que envolve física, química e biologia, ok? Um beijo grande no seu coração e um forte abraço e até a próxima!